E agora, para nós concluirmos, nós vamos falar sobre as 7 características de uma pessoa sábia. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dará de forma deliberada e de forma livre, de boa vontade, a sabedoria lhe será concedida. A sabedoria é Cristo, que se nós temos falta de sabedoria, Deus é a fonte inesgotável, podemos pedir a Deus que Ele vai nos dar de boa vontade, de bom grado, de forma transbordante, nós podemos entender quais são as 7 características de uma pessoa sábia. E a primeira característica é uma pessoa disciplinada. Uma pessoa sábia é aquela que se disciplina a fazer, a executar aquilo que se propõe. É uma pessoa que não procrastina, que não se perde, melhor dizendo, em meio à preguiça, em meio à negligência, em meio a ser imprudente, mas é uma pessoa que quando coloca a mão no arado, ela não olha para trás, porque a palavra nos ensina que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de Jesus Cristo. A segunda característica de uma pessoa sábia é saber escolher o que é certo. Nós vimos aqui ao longo da nossa conversa que o sábio é o oposto do tolo. E vimos que o tolo, ele não sabe escolher o que é certo e que Deus odeia o mal, que Deus abomina as coisas que são perversas, porque essas coisas não provêm da sabedoria de Deus, mas sim são terrenas, humanas e demoníacas. Então, uma pessoa sábia, ela sabe escolher o que é certo, ela sabe andar por caminhos de retidão, por caminhos de integridade, por caminhos de justiça. Uma pessoa que é sábia realmente, ela não opta pelo mal. Ela jamais vai optar fazer algo para tirar vantagem de alguém. Ela jamais vai aceitar algo que vai desonrar alguém. Então, ela vai escolher sempre o caminho que é certo. A terceira característica de uma pessoa sábia é ser uma pessoa justa, uma pessoa correta em suas decisões e em suas ações. Você não pode ser injusto, você não pode agir com jeitinhos para tirar vantagens, pensando em si mesmo. Uma pessoa que é sábia, ela busca os caminhos da justiça. Ela anda em justiça, ela entende que ela já foi justificada em Cristo. Ela entende que ela foi livre do pecado para ser escrava da justiça. E ser justo é andar com as suas atitudes condizentes com os princípios de Cristo e com aquilo que Cristo nos ensina em sua palavra. Através de quê? Através das nossas decisões e das nossas ações. São as nossas decisões e as nossas ações que irão transmitir, passar para os outros à nossa volta, se somos justos ou se somos injustos, né? Então, essa é a terceira característica de uma pessoa sábia. A quarta característica é ter estratégias de liderança, né? É você ser um líder. E o que é um líder? Um líder é uma pessoa que influencia. E todos nós podemos influenciar alguém, seja para o bem, seja para o mal. Nós podemos influenciar uma pessoa a ser honesta ou ser desonesta, a mentir ou a falar a verdade. Então, nós precisamos entender que liderança é influência. Então, nós precisamos ter essas características. E Jesus tinha essa característica de liderança. Ele liderava ali, né? Teve a comissão dos 70, teve os 12 discípulos, teve os 12 apóstolos, teve todos os discípulos, teve Pedro, Tiago e João que andavam ali mais perto dele e ele era o líder. E ele nos deu também essa capacidade de liderar, de governar. Isso faz parte da sabedoria de Deus que está em nós. Então, a característica de uma pessoa sábia também é ter habilidades de liderança. É você olhar para as pessoas que aquela pessoa lidera e ver como é a vida daquelas pessoas. Vou dar aqui um exemplo. Você conhece alguém e essa pessoa tem um grupo. Pode ser um empresário, pode ser um pastor, pode ser um padre. Essa pessoa ela tem um grupo, um evangelista, ela tem um grupo de pessoas que ela coordena, que ela lidera. E aí quando você olha para a vida daquelas pessoas, para o fruto daquelas pessoas, você certamente, para a forma que aquelas pessoas vivem Cristo, aquilo que eu quero trazer, para o lado cristão mesmo. Aí você vai ver o reflexo daquela pessoa que lidera
Aquelas pessoas que são lideradas por ela. Então, mas eu não tenho o poder de pegar na mão, de obrigar fulano a ser assim, mas a gente tem que ter a sabedoria de entender que nós podemos influenciar as pessoas. E que essa influência não é por palavras. Porque você não vai influenciar as pessoas simplesmente porque você fala bonito e fala bem. Você vai influenciar as pessoas pela sua forma de agir, pela sua forma de tratar. Você não vai influenciar uma pessoa a ter um bom casamento dizendo que ela tem que ter um bom casamento, porque na Bíblia está escrito que os dois é uma só carne. Você vai influenciar uma pessoa a ter um bom casamento, tendo o seu casamento como modelo para essas pessoas, como exemplo, muito mais do que as suas palavras. Então nós precisamos entender. Liderança é quando a gente age. No mundo do empreendedorismo usa-se que existe o líder e o chefe. O líder faz junto. Tá dentro com o time. O chefe fica ali dando ordem, mandando todo mundo fazer. Então, a gente precisa compreender essas coisas. Jesus, ele veio e colocou a mão na massa, junto com todo mundo. Então, essa é uma característica de liderança. A quinta característica é que quem é sábio tem entendimento, revelação do reino de Deus. Por que tem esse entendimento? Porque ele se relaciona com Deus. Então, Deus dá entendimento. E aquela pessoa, ela exala a sua sabedoria. O sexto ponto é saber discernir. É saber discernir o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. É você olhar e dizer assim, isso é bom, isso agrada a Deus. Não, isso é ruim, isso não agrada a Deus. Você ter o discernimento. Você ter o discernimento que nem tudo que reluz é ouro. Você ter o discernimento de saber que nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu. Da mesma forma que toda porta que fecha talvez não tenha sido Deus que fechou, porque às vezes a gente quer responsabilizar Deus pelas nossas atitudes. Por quê? Porque o diabo, ele abre porta e ele fecha a porta também. Assim como nós com as nossas escolhas. Então, saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é que Deus está dizendo para fazer, o que é que Deus está dizendo para não fazer. E isso, tanto o entendimento como o discernimento, são características que a gente desenvolve através de um relacionamento com Deus. E por fim, a sétima característica. Quem é sábio vive em paz, uma paz imperturbável, ou seja, é livre do medo, é livre, de si mesmo, de opiniões, de críticas. É uma pessoa confiante, uma pessoa corajosa, que descansa sem medo. Por quê? Porque entendeu que é protegido de todas as tempestades da vida, porque aquele que guarda não dorme. Então, uma pessoa sábia, a gente conhece porque é uma pessoa que vive em paz, que toma decisões por paz, não toma decisão por precipitação, não toma decisão quando está com a emoção, não toma decisão quando está com raiva, quando está feliz demais. É uma pessoa sábia, uma pessoa que é guiado pela paz de Cristo, porque a paz de Cristo é o juiz do nosso coração. E por fim, Provérbios 3:13, para a gente encerrar e orar juntos, diz que o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento é feliz. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te oramos, Senhor Deus. E te pedimos, Senhor Deus, que essa palavra ela caia em uma boa terra e que ela possa frutificar. Que o Senhor esteja forjando o nosso coração para sermos homens e mulheres sábios, ó Pai. Que andem no teu caminho, que saibam discernir, que saibam ter entendimento, que sejam guiados pela paz, que tenham dons de liderança, Senhor Jesus, que sejam disciplinados, ó Pai. Que sejam justos, corretos com suas decisões, íntegros, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que descansem no meio da tempestade, porque aprendeu a estar com o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos amadurecer, que a sabedoria do Senhor repouse sobre nós, o teu espírito de sabedoria. Nós aqui, Senhor Deus, em unidade, pedimos ao Senhor, como diz na tua palavra em Tiago 1:5, Senhor, dá-nos sabedoria, Pai. Nós precisamos da tua sabedoria, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, obrigada por essa oportunidade, Jesus. Obrigada pela tua palavra viva e eficaz que penetra no nosso interior e traz, Senhor Jesus, a separação da nossa alma ao Espírito, Deus, e nos faz ter o pleno conhecimento do Senhor, Pai, pelo teu poder, pelo Espírito Santo que em nós habita, Senhor. Nós te agradecemos e te oramos em nome do teu Filho Jesus, que você fique com Deus
Que você não sei se assiste de manhã, de tarde, à noite, mas que você seja cheio do Espírito Santo. E até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.